Para compreender como surge o sofrimento, pratique observar a sua mente. Comece simplesmente deixando-a relaxar, sem pensar no passado nem no futuro, sem sentir esperança nem medo em relação a isto ou aquilo. Deixe que ela repouse confortavelmente, aberta e natural. Nesse espaço da mente não há problemas, não há sofrimento. Mas então, alguma coisa prende sua atenção. Uma imagem, um som, um cheiro. E sua mente se subdivide em interno e externo. Eu e outro. Sujeito e objeto. Não há nenhum problema se for apenas uma percepção. Mas, quando você passa a se concentrar no objeto e nota que é grande ou pequeno, branco ou preto, quadrado ou redondo, e faz um julgamento. Por exemplo, se o objeto é bonito ou feio, e tendo feito esse julgamento, você reage a ele, decidindo se gosta ou não. É neste momento que começa o problema, pois gosto disto conduz a quero isto. Igualmente, não gosto disso conduz a não quero isso. Se gostamos de alguma coisa, se queremos e não podemos tê-la, nós sofremos. Se queremos e a obtemos, mas depois a perdemos, sofremos. Se não a queremos, mas não conseguimos mantê-la afastada, novamente sofremos. Nosso sofrimento parece ocorrer por causa do objeto do nosso desejo ou aversão. Mas na realidade não é assim. Ele ocorre porque a mente se divide na dualidade sujeito e objeto e fica envolvida com querer ou não querer algo. Com frequência, pensamos que o único meio de criar a felicidade é tentando controlar as circunstâncias externas da nossa vida, tentando consertar o que nos parece errado ou nos livrar de tudo que é incômodo. Mas o verdadeiro problema encontra-se em nossa reação a essas circunstâncias. O que temos que mudar é a mente e a maneira como ela vivencia a realidade. Nossas emoções nos empurram de um extremo a outro,
de excitação para depressão, de experiências boas para ruins, de felicidade para a tristeza, um constante ir e vir. O emocionalismo é um subproduto da esperança e do medo, do apego e da aversão. Temos esperança porque estamos apegados a alguma coisa que queremos. Temos medo porque temos aversão a alguma coisa que não queremos. À medida que seguimos as emoções, reagindo às nossas experiências, criamos karma, um movimento perpétuo que inevitavelmente determina o nosso futuro. Precisamos interromper as oscilações extremadas do pêndulo emocional para podermos encontrar um eixo de equilíbrio. Nossa vida pode ser comparada a uma tarde no shopping center. Andamos pelas lojas, conduzidos por nossos desejos, pegando coisas das prateleiras e as jogando em nossas cestas. Passeamos de um lado para o outro, olhando tudo, querendo e desejando. Sorrimos para uma ou duas pessoas e seguimos adiante para nunca mais vê-las. Impelidos pelo desejo, deixamos de apreciar e valorizar aquilo que já temos. Precisamos nos dar conta de que o tempo que temos com aqueles que nos são caros, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, é muito curto. Mesmo se vivêssemos até 150 anos, isso seria muito pouco tempo para desfrutar e fazer uso da nossa oportunidade humana. Enquanto tivermos vida, deveríamos nos regozijar. Se nem tudo sai exatamente como gostaríamos, podemos aceitar isso. Se contemplarmos a impermanência em profundidade, a paciência e a compaixão irão surgir. Vivemos contaminados pela infecção do eu e meu. Uma doença causada pela ignorância. Nossa atitude autocentrada e nossos pensamentos de autoimportância tomaram-se hábitos muito fortes. A fim de mudá-los, precisamos alterar o nosso foco. Em vez de ficarmos preocupados com o eu todo o tempo, devemos redirecionar a atenção para você ou ele ou os outros.
Com a redução da autoimportância, diminui também o apego resultante dela. Quando tiramos de nós mesmos o foco da nossa atenção, somos levados, ao final, a compreender a igualdade que há entre nós e todos os demais seres. Todos querem ter felicidade. Ninguém quer sofrer. Até agora, nossos desejos tenderam a ser muito superficiais, egoístas e imediatistas. Se tivermos que querer algo, então que seja nada menos do que a completa iluminação de todos os seres. Eis aí algo digno de ser desejado. Recordar sempre do que verdadeiramente vale a pena querer é um importante elemento da prática espiritual. Desejo e apego não mudam da noite para o dia. O que nos coloca em dificuldades é a nossa incapacidade de compreender a natureza essencial de uma emoção quando ela surge. Uma vez que consigamos fazer isso, a emoção tende a se dissolver. Então não estaremos reprimindo nem incentivando-a. Estaremos simplesmente olhando com clareza para o que ocorre. Em vez de julgarmos a experiência do desejo, olhamos diretamente para sua natureza, o que se chama libertá-lo em sua própria base. Quando começamos pela primeira vez nosso trabalho com as emoções, aplicamos o princípio de que o ferro corta o ferro, o diamante corta o diamante. Usamos o pensamento para transformar o pensamento. Um pensamento raivoso pode ter como antídoto um outro que seja compassivo, ao passo que o desejo pode ter como antídoto a contemplação da impermanência. Ao trabalhar com as emoções, podemos empregar diferentes métodos. Quando nossa mente está mergulhada na dualidade, na percepção sujeito-objeto, podemos cortar o ferro com o ferro. Aplicamos um pensamento positivo como antídoto ao negativo. O apego à felicidade dos outros como antídoto ao apego à nossa própria felicidade. Quando você compreende a impermanência, não é tão importante que as coisas aconteçam como você pensa que deveriam. Se acontecem, tudo bem. Se não acontecem, tudo bem também.
Quando você pratica assim, a mente aos poucos vai adquirindo maior equilíbrio. Ela não é levada de um lado para o outro, conforme você obtenha ou não aquilo que quer. Se ao vivermos a felicidade, nos recordamos que ela é impermanente, que em um dado momento irá desaparecer. Isso nos ajudará a prezá-la e a desfrutá-la enquanto durar. Quando sentimos dor, mágoa ou perda, deveríamos nos lembrar de que isso também é impermanente, o que alivia nosso sofrimento. Portanto, o que nos conserva equilibrados é a consciência constante da impermanência. Devemos nos lembrar que certamente encontraremos problemas. Somos humanos. Mesmo que surjam dificuldades, não devemos dar força a elas. Todos têm problemas, muitos dos quais piores do que os nossos. À medida que contemplamos isso, nossa visão se expande para abarcar o sofrimento dos outros. À medida que a compaixão aprofunda, o implacável foco autocentrado reduz. A nossa intenção de ajudar os outros e a capacidade de fazer isso aumentam grandemente. No fim, para alcançar a iluminação, o apego em si precisa ser cortado.